Santa continuação, pessoal! Aqui é o Gael e você está no Base 37. E no vídeo de hoje eu vou apresentar a segunda parte do guia de leitura que mostra a cronologia oficial dos Vingadores dentro das HQs. Começamos na semana passada e paramos em Vingadores A Queda, se lembram? Então, sem ficar enrolando mais, roda a vinheta. E só lembrando, se você quiser entender por completo toda essa cronologia, recomendo para quem não assistiu que assista o vídeo anterior aqui do canal antes desse, que vai ter um card aí em cima. Assiste lá e depois volta correndo, ok? Já deixa aquele like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo que sai toda sexta aqui para vocês. Mas o mais importante mesmo é você compartilhar esse vídeo para aquele amigo que você sabe que vai gostar. Então, sem enrolar mais, assemble! Como eu disse, a última HQ da lista passada foi Vingadores A Queda, de 2004, onde a Feiticeira Escarlate acaba surtando devido à descoberta de seus filhos esquecidos e avacalha completamente a realidade, causando enormes catástrofes na vida dos Vingadores, como a morte do Homem-Formiga, do Visão e do Gavião Arqueiro, o coma da Mulher Hulk e da Vespa, a destruição da Mansão dos Vingadores e a falência de Tony Stark, que consequentemente levou à falência da equipe. Com isso, os Vingadores se desfizeram oficialmente. Ao final dessa saga, o pai da Feiticeira Escarlate, o Magneto, acaba interferindo no meio do caos e resgata sua filha e a leva para um país deserto para tentar curá-la, já que ela estava mentalmente perturbada e descontrolada. Bom, simultaneamente com essa história, acontece uma outra tragédia, só que em Asgard, que é mostrada em Thor Ragnarok, de 2004 também. E se você estivesse perguntando, por que raios uma história do Thor estaria na linha do tempo dos Vingadores? Bom, primeiramente, o Thor é um dos membros fundadores da equipe e, consequentemente, um dos mais importantes. Além dele não estar na equipe naquele momento, então ser bom saber o que estava acontecendo com ele. E o último motivo é que futuramente vai ser extremamente importante entender o que estava acontecendo com Thor e os demais Asgardianos, que teriam uma grande relevância para os Vingadores posteriormente. Mas por agora, vamos focar em Thor Ragnarok. Bom, nessa história, Thor acaba de descobrir que o Ragnarok está por vir. Se você não sabe o que é o Ragnarok, é basicamente um evento que acontece em Asgard de séculos em séculos, fazendo parte de um ciclo infinito em Asgard, que consiste no demônio gigante de fogo nórdico chamado Surtur destruir completamente Asgard, matando todos os deuses nórdicos para que eles e Asgard possam renascer séculos depois. E o Thor, mesmo sabendo que era um ciclo natural de Asgard, tenta impedir, mas acaba no final o aceitando, fazendo assim com que os deuses asgardianos morram e Asgard caia. Voltando para a Terra, em 2005 está Novos Vingadores, Motim. Bom, é claro que os Vingadores não iam ficar separados por muito tempo, né? Nessa história, alguém contrata o vilão Electro para causar uma rebelião na prisão da Ilha Riker, para libertar vários vilões. Com isso, diversos heróis por coincidência se encontram lá para impedir o incidente. Dentre esses heróis estavam Homem-Aranha, Mulher-Aranha, Capitão América, Homem de Ferro, Luke Cage, Demolidor, entre outros. Após acabarem com a rebelião com sucesso, Steve Rogers decide finalmente reunir os Vingadores com esses mesmos membros heróis para criarem os Vingadores, na real, os Novos Vingadores. Depois de ter ficado um ano sendo tratada por Mercúrio, Professor Xavier e Magneto, Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, continua psicologicamente doente e todos estão desesperados por ajuda, mas principalmente Mercúrio, seu irmão gêmeo. Isso tudo em Dinastia M, de 2005. Essa história, apesar de ser mais focada nos mutantes e nos X-Men, também é essencial a um fã dos Vingadores ler. Nessa HQ, o Mercúrio acaba usando a Wanda para recriar completamente toda a realidade, diferente de Vingadores A Queda, onde ela fez apenas algumas alterações. Dessa vez, ela criou uma nova, fez um reboot, onde todos os desejos de todos iriam se realizar, para que ninguém se sentisse incômodo e tentasse voltar à realidade para como era antes. Inclusive, com a maior parte da população sendo mutante e não humano, sendo que os humanos eram os oprimidos ao invés dos mutantes. Mas o desejo de Wolverine era relembrar de seu passado, e já que a Wanda realizou todos os desejos, ele acabou lembrando de que essa realidade não era a verdadeira. Então, após reunir novamente todos os X-Men e os Vingadores e trazer de volta todas suas memórias, eles atacam Wanda e Pietro, o Mercúrio, e acabam com essa realidade. Mas, ao voltar tudo ao normal, as coisas não continuam iguais. Para os X-Men, foi que o número de mutantes no mundo diminuiu muito,
Já para os Vingadores, foi o retorno de alguns aliados, como o Gavião Arqueiro, que agora estava vivo, mas não se chamava ainda de Gavião Arqueiro, e sim de Ronin. Após esse arco, entra a famosa Guerra Civil de 2006. Essa incrível saga, após o enorme e catastrófico acidente envolvendo heróis e super-humanos matar milhares de inocentes, o governo dos Estados Unidos, juntamente com a SHIELD, decide criar a Lei de Registro Super-Humano, que consistia em o herói registrar sua identidade ao governo, a tornando pública, e começar a trabalhar diretamente para o governo e para a SHIELD. Quem não se registrasse seria considerado como clandestino e seria preso. Homem de Ferro aprova essa decisão, mas Capitão América não. Ele acha que não é assim que os heróis devem agir. Eles devem ter sua identidade secreta e liberdade de lutar pela justiça. Com isso, praticamente todos os heróis da Marvel se dividem em dois lados. Um para o registro, do Homem de Ferro, e um da rebelião, do Capitão América. Ao final da guerra, após várias batalhas, inclusive grandes mortes, o Capitão acaba se rendendo, assim sendo preso. Nesse mesmo ano, logo após a Guerra Civil, entra Thor, o Renascer dos Deuses, que mostra exatamente o que o título diz. Thor e os demais deuses asgardianos renascem. E como Asgard foi destruída, Thor teve que reconstruí-la, porém dessa vez em Midgard, ou seja, na Terra. Depois de Guerra Civil, os Vingadores se dividiram em duas partes. Os poderosos Vingadores atuam a favor da lei de registro super-humano, formados basicamente pelo time do Stark, e os Novos Vingadores, atuando clandestinamente, e são formados por aqueles que se uniram ao SHIELD. Para os Poderosos Vingadores, podemos dar destaque à saga Os Poderosos Vingadores, a Iniciativa Ultron, de 2007. E para os Vingadores Fora da Lei, temos Novos Vingadores, Revolução. Bom, nesse mesmo ano também ocorreu uma das maiores tragédias, que foi o assassinato do Capitão América em A Morte do Sonho, fazendo com que Bucky Barnes, o antigo parceiro de Steve e o atual Soldado Invernal, assumisse o manto de Capitão América. E mesmo assim, ele continuava agindo fora da lei, se unindo aos Novos Vingadores, já que a lei de registro super-humano ainda estava em vigor. Como se isso já não fosse suficiente de tragédias, um ano depois, em 2008, ocorreu o arco Invasão Secreta. Nele, a raça de alienígenas Skrull revela que desde sempre esteve infiltrada na Terra. Esse desde sempre é desde a saga A Guerra Kree-Skrull, de 1972. Então começa uma enorme guerra na Terra, de dentro para fora. Durante essa guerra, os Novos Vingadores e os Poderosos Vingadores acabam dando uma trégua e se unindo novamente para deter essa ameaça, já que qualquer um podia ser na verdade um Skrull disfarçado. Tony Stark, que na época era o diretor-geral de toda a SHIELD, acaba falhando em salvar a Terra dessa guerra. Porém, Norman Osborn, o líder da equipe de vilões Thunderbolts, e o antigo Duende Verde acaba conseguindo salvar a Terra, não por bondade, mas sim por desespero e sobrevivência. Com isso, o governo considera Tony Stark como um covarde e o demite do cargo, e Norman Osborn, que acaba sendo considerado como um herói, acaba não só assumindo o papel de diretor da SHIELD, mas também assumindo o papel de toda a segurança mundial. E sua primeira ação é desfazer completamente a SHIELD e criar a Hammer, que significa martelo, uma outra organização que é totalmente contra os Vingadores. Ou seja, tanto os poderosos quanto os Novos Vingadores agora são clandestinos. E o Duende Verde é o líder supremo de toda a segurança mundial, e ele nunca teve tanto poder assim. Com isso, ele também criou a Cabala, uma equipe secreta formada por apenas grandes e poderosos vilões, que decidem grandes assuntos de domínio. Ao mesmo tempo, Norman cria uma equipe pública, que é o contrário da outra, chamada os Vingadores Sombrios. Mas o público conhecia apenas como os Vingadores, né? Porque se conhecesse como Vingadores Sombrios, eu aposto que ninguém queria confiar neles, né? Eram formados por vilões disfarçados de heróis. Como por exemplo, Mac Gargan, o Venom da época, era o Homem-Aranha. Daken, o filho sombrio do Wolverine, era o Wolverine obviamente. Ares, o deus da guerra, substituía Thor. A vilã Rocha Lunar era a Miss Marvel, e entre outros. Bom, e Norman Osborn era o líder da equipe, que assumiu o manto de Patriota de Ferro, que é basicamente a fusão entre o Capitão América e o Homem de Ferro, vamos assim dizer, dando início a um período chamado de O Reinado Sombrio. Isso tudo em Vingadores Sombrios, Reinado Sombrio. Só pra lembrar, o Reinado Sombrio não foi uma saga, e sim um período fictício dentro das HQs. Nesse período, todos os Vingadores estavam agindo clandestinamente, enquanto os Sombrios eram dentro da lei, de uma maneira bem irônica. Durante esse período,
Os Novos Vingadores viveram muitas coisas, mas podemos destacar Novos Vingadores, a busca pelo Mago Supremo. Durante esse período também temos Thor, Em Nome do Pai, onde é mostrado melhor as façanhas malignas de Loki, que após renascer dos deuses, havia renascido dessa vez no corpo da Lady Sif, uma outra deusa asgardiana, para que ele pudesse enganar todo o povo de Asgard, fazendo assim com que todos pensassem que seu antigo corpo era malvado e esse novo podia ter um pouco de bondade restante. Mas isso era uma baita enganação, já que aliás Loki é o famoso deus da trapaça na mitologia nórdica. E nessa época, o Loki também fazia parte da Cabala, a equipe secreta de Norman Osborn. Norman prometeu uma coisa para cada membro da Cabala, em troca deles o ajudarem. Mas Loki, o deus da trapaça, obviamente o engana, e o faz ficar insano novamente, manipulando sua mente, iniciando assim um ataque a Asgard como vingança no Loki, no arco Thor, o Circo. Nessa história, todo o exército de Norman, incluindo os Vingadores Sombrios, a Cabala e a Hammer, fazem um ataque a Asgard que estava na Terra. Nessa guerra, também é revelado que o Capitão América estava vivo e aparece então para lutar ao lado dos Vingadores e salvar Asgard. Mas ele não retorna como Capitão América, o manto ainda era do Bucky. Ele retorna como Steve Rogers, o super soldado, tendo agora sua identidade pública, como se toda a guerra civil tivesse sido em vão. Bom, ao fim da guerra, mesmo com todo esforço, Asgard é destruída, e o governo percebe o erro que cometeu ao dar tamanho poder ao Norman, e o caos gerado. Então, ele retira o poder, cria a SHIELD e desmantela a lei de registro super-humano, fazendo com que os Vingadores possam atuar livremente mais uma vez, e Norman Osborn, o Duende Verde, seja novamente preso, mesmo com alto custo, que é basicamente a reconstrução e vida de Asgard. O super soldado, também chamado de Capitão Steve Rogers, acaba sendo colocado como novo diretor da SHIELD durante um período. Bom, depois disso entra o arco Vingadores Primordiais de 2010, e nesse mesmo ano, os Vingadores ganham duas novas sagas. São Vingadores, a Era Heróica e Vingadores do Amanhã, duas sagas que mostram uma fase heróica mais altruísta dos heróis, que começou logo após a fase sombria dos heróis. Bom, mas isso dura pouco e em Vingadores, a Essência do Medo, eles já voltam a enfrentar ameaças místicas bem graves. Um ano depois, em 2012, Steve Rogers assume definitivamente o manto de Capitão América de novo, e logo em seguida entra Vingadores vs X-Men. Desde 2005, na Dinastia M, nasceu só uma mutante em todos esses 7 anos, depois que eu disse que após a Dinastia M, nenhum mutante novo nasceu. Os mutantes estavam entrando em decadência. Então, quando uma poderosa entidade mística se aproxima da Terra chamada Força Fênix, os Vingadores veem ela como uma ameaça e querem destruí-la ou tirá-la da Terra. Mas os X-Men veem ela como uma salvação e querem usá-la para criar novos mutantes, iniciando assim um conflito entre as duas equipes sobre decidir o que fazer em relação a essa fonte de poder. Ao final do arco, a Força Fênix acaba possuindo 5 mutantes: o Ciclope, o Colossus, Magia, Namor e Emma Frost, fazendo com que, além de ficarem extremamente malignos e malvados, aumentassem muito o poder deles. Ao final desse arco, o Professor Xavier acaba sendo morto e o Quinteto Fênix é detido, após serem derrotados pelos X-Men e os Vingadores juntos. A partir daí, iniciou uma fase conhecida como Nova Marvel, que duraria até 2015, onde o roteirista Jonathan Hickman assumiu o título dos Vingadores. Mas antes desse período começar, entra a saga Vingadores e Novos Vingadores, Fim dos Tempos, que marca a saída do roteirista Brian Michael Bendis das HQs dos heróis. E sempre dizem que Vingadores vs X-Men é oficialmente quando começa a nova Marvel, mas eu particularmente acho que ela pode ser considerada que comece logo após Vingadores Fim dos Tempos. Mas se você é um expert em HQs, comenta aí embaixo, você acha que começa logo depois de Vingadores vs X-Men ou após Vingadores Fim dos Tempos? Comenta aí. Bom, dentro da nova Marvel, as primeiras sagas são Vingadores, a Era de Ultron e Vingadores, Mundo de Vingadores. Então, em Novos Vingadores, Tudo Morre, começa a nos apresentar um fenômeno que traria grandes consequências no futuro, que são as chamadas incursões, uma colisão entre mundos de diferentes universos, que duram algumas horas. Mas, ao final delas, ambos planetas são destruídos e ambos universos deixam de coexistir no espaço e são completamente destruídos. Como consequência temos Vingadores, o último evento branco, e em seguida temos Infinito, de 2013, uma saga que marcou o retorno de Thanos, que ataca a Terra novamente. Depois,
entra as sagas Vingadores Adapte-se ou Morra, Vingadores O Mundo Perfeito e finalmente Vingadores Pecado Original. Todas elas mostrando melhor as incursões e dando um pontapé inicial numa grande saga que estaria por vir. Em seguida entra Vingadores Tempo Esgotado e logo em seguida o manto de Capitão América muda novamente, já que o soro do super soldado de Steve Rogers perde o efeito após uma batalha, o fazendo envelhecer instantaneamente, fazendo com que ele ficasse um pouco sem utilidade para o manto. Então, Sam Wilson, o Falcão, assume o manto de Capitão América, fardo que duraria até 2017. E finalmente, a grande saga que eu acabei de falar, que foi consequente das incursões, Guerras Secretas de 2015. Não confundam Guerras Secretas de 1984 com Guerras Secretas 2 de 85, com Guerra Secreta de 2004, com Guerras Secretas de 2005. Tem muita guerra secreta, a Marvel tá com muita pouca falta de criatividade, sério, pelo amor de Deus. Nessa história, as incursões acontecem e todos os universos são destruídos, menos o 616, universo padrão da Marvel, e o 1610, universo Ultimate da Marvel. E quando estavam à beira da extinção, o Doutor Destino, que recebeu o poder dos Beyonders, criou o mundo bélico, o mundo feito com base em fragmentos dos outros mundos que quase foram destruídos, incluindo o 1610 e o 616. Após o fim dessa saga, o mundo bélico foi desconstruído e apenas um universo que fazia parte do mundo bélico se recompôs, que é o 616, fazendo assim com que todos os outros universos, incluindo o Ultimate, fossem destruídos, marcando assim o fim do multiverso na Marvel. Mas alguns heróis de outros universos, como é o caso de Miles Morales e Velho Logan, se juntam ao universo 616. Com isso, a Marvel entra em um novo período, a totalmente nova Marvel, ou All New, All Different Marvel em inglês, que durou 3 anos apenas e nos introduziu a uma nova formação dos Vingadores. Dentro dela temos apenas 2 grandes sagas, que são Guerra Civil 2 de 2016 e Império Secreto de 2017. Nesse meio tempo, o soro de super soldado voltou ao corpo de Steve e o rejuvenesceu e o tornou novamente o Capitão América. Já para esclarecer, o Falcão mesmo assim não largou o manto, continuaram existindo 2 capitães. Bom, em Guerra Civil 2, o novo inumano chega na Terra, chamado Ulysses, com o poder de prever o futuro. A Capitã Marvel quer usá-lo como um bem para a humanidade, quase como uma arma, para ajudar a evitar possíveis ameaças. Já o Homem de Ferro pretende apenas deixá-lo em paz, já que ele nunca pediu para se tornar um inumano, e na visão dele, o que a Capitã Marvel quer fazer é abusar de seus poderes. Bom, então o universo se dividiu em 2 novamente. A magnitude dessa guerra foi bem menor e um ano depois já estava tudo certo. Em Império Secreto é revelado que desde que Steve retornou, ele tem sido controlado pela Hydra e se torna um grande vilão. Ao final dela, a sua sanidade é recuperada e ele se torna de novo um herói. Bom, em 2018 acaba a totalmente nova Marvel e com isso o Falcão finalmente deixa de ser o Capitão América. Bom, e depois disso inicia o Fresh Start, uma mini fase da editora que está sendo lançada até os dias de hoje. Nela, além de sermos apresentados a uma nova formação dos Vingadores, podemos destacar Guerra dos Reinos, Vingadores, a Era de Khonshu e finalmente a saga que está sendo lançada até hoje, Rei de Preto, que introduz Knu, o rei de todos os simbiontes, como a atual maior ameaça da Terra. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero de verdade que tenham gostado. E essa foi a linha do tempo definitiva dos Vingadores até os dias de hoje para você ler com um bom conhecimento sobre a equipe. Bom, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e também ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo que sai toda sexta aqui para vocês. Bom, eu fico por aqui e valeu!